Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, que o Shalom de Deus continue inundando os nossos corações enquanto meditamos na preciosa, viva, na eficaz Palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Amados, muitos dizem que esse texto não faz parte do original, mas ele está em concordância com todo o Novo Testamento. Jesus falou isso em Mateus várias vezes, nós vemos isso no Evangelho de João, de Marcos, então há uma unidade em toda a Bíblia. O que ele diz aqui não há nada antibíblico, extra-bíblico, não. Nós vemos claramente a grande comissão, que não somente para os primeiros discípulos, como alguns erroneamente creem. Torcem as escrituras, pois são doutrinas de demônios que fazem as pessoas entenderem errado as escrituras. A Bíblia diz em Atos claramente que essa promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar. E ele mostra claramente para não proibir falar em línguas estranhas. E ele fala dos dons de curar em Coríntios. Ele fala, a palavra de Deus mostra, até nas cartas de Pedro, que nós somos chamados para crer que pelas suas pisaduras fomos sarados. E até mesmo João, nas suas cartas, mostra claramente o grande amor de Deus por nós. Vemos no livro de Tiago falando sobre os enfermos e a unção com azeite. Então vemos, queridos, que a verdadeira sabedoria é entender e atender o chamado original. Quando uma pessoa ela aprende tantas coisas, mas não o essencial, e ela vai, amados, encher a sua mente de teologia humana, de teologia extra ou antibíblica, e ela fica cheia de si, orgulhosa, mas ela não está na grande comissão, não está produzindo fruto, como Jesus falou: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Quando vemos uma teologia que não gera um povo que conhece profundamente a palavra, que frutifica, que tem fruto, dons, caráter, unção, poder, sinais, maravilhas e milagres, então essa é a doutrina de demônios, né? Vemos que os fariseus estudavam a Bíblia, mas não tinham virtude, não tinham poder para libertar o povo. E Jesus Cristo não veio trazer uma religião morta, morna, mas sim um evangelho vivo, cheio da glória de Deus. Paulo dizia em 1 Coríntios 20 que o nosso evangelho não vem apenas com palavras humanas, mas sim com o poder confirmador de Deus. Ele diz em Romanos 15 que ele, por força de sinais e prodígios, ele estava ganhando as pessoas na Ásia Menor. Vemos a insensatez de Salomão, porque o que ele sabia não se transformou em atitudes, era apenas boas informações para passar aos outros e ostentar. Quantas pessoas, amados, que estão em frangalhos nas suas emoções, reagem de forma estúpida, humana, carnal, sensual, porque o homem caiu da dimensão do domínio para a dimensão do medo. Você pode ver que quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e deu a ele domínio, não de domínio de homem sobre homem, não, essa esfera não. O domínio é sobre tudo que se move, animais, circunstâncias, sobre toda a terra, certo? Mas quando o homem pecou, ele saiu do domínio para ser dominado pelo medo. E agora, como nós somos restaurados pela graça para a vida abundante, como é que estamos no verdadeiro ensino? Não estamos aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade? Como é que nós sabemos que realmente não somos insensatos? Porque estamos produzindo os mesmos frutos para a glória do Senhor e crescendo na graça e do conhecimento. Veja, amados, que quando o homem caiu da dimensão do domínio para ser dominado, as suas emoções ficaram todas fora do lugar. Agora, ansiedade, preocupação, ira e sensualidade, preguiça, você está vendo? Mundanismo, mistura com os ídolos e com o pecado.
explicações diabólicas para permanecer no pecado e no mundanismo, uma religião morna, morta, uma fé sem obras. Esta é realmente a insensatez que se repete. Aquele que recebeu tanto ensino religioso, né? Como Salomão recebeu tanto ensino religioso, mas na verdade era apenas ensino religioso para ele, porque não se transformava em vida, relacionamento e fruto. Então, como nós vamos restaurar o domínio? Primeiro o domínio sobre as emoções, depois o domínio sobre as palavras e depois o domínio sobre as circunstâncias. É assim que funciona. Quando você tem as suas emoções sujeitas pela palavra, você vai ter logo condição de sujeitar as suas palavras. Porque a palavra de uma pessoa amargurada, magoada, preguiçosa, apaixonada pelo mundo, sabe, amados? A boca fala, o coração está cheio, diz Mateus 12:34. Portanto, as palavras serão horríveis quando a alma está afetada, quando as emoções estão afetadas. Como se diz, cego de paixão, cego de ódio, né? Cegado pelos ídolos, né? Então, quando o homem purifica o seu coração, renova sua mente e começa a ter o domínio das suas emoções carnais, logo ele vai ter domínio das suas palavras. Ele vai começar a ter o controle da sua língua. E aí, quando ele tiver essa perfeição e semear agora a palavra de Deus e não as circunstâncias, como fez Josué e Caleb no deserto, né? Como fez Moisés no deserto, como fez Moisés diante de Faraó, como fez todos aqueles que andaram com o Senhor. Creram a ponto de transformar isso em palavras e atos proféticos. Né? Essa é a fé que o diabo odeia e chama de absurdo, loucura. O diabo não se importa com uma fé religiosa, morna, morta, estéril. Ele treme e teme de uma fé que se transforma em palavras e atitudes. Como embaixadores celestiais, né? Quando nós somos porta-vozes e tomamos a posição, o diabo se assusta. Ele quer que nós sejamos cegados. Dizemos, não, na soberania de Deus, se Ele quiser, Ele faz. Ué, mas Ele nos enviou para sermos canais. Em Efésios 3:10 diz que através da igreja que manifesta a sabedoria de Deus. Então, quando uma pessoa ela está aprendendo e ela está com a cabeça cheia de informações, mas ela não está sendo transformada numa pessoa parecida com Jesus no caráter, na sabedoria e no poder, toma cuidado, que é a morte na panela. Essa é uma religião da insensatez. Salomão sabia tanto, mas na verdade não vivia isso, nem diante de Deus e nem diante dos homens. O que ele sabia, ele contraditava com suas atitudes, de forma que ele sabia que a palavra de Deus dizia, olha, não confie nas suas riquezas. Ele começou a fazer isso. Olha, não compre muitos cavalos e não tenha muito bens materiais acumulados. Ele fez isso. Olha, não se misture com as mulheres do mundo, porque elas vão fazer um laço na sua vida. Ele fez isso. Tá vendo? Então, Salomão, ele sabia, mas ele não obedecia. A Bíblia diz que os demônios creem, estremecem, mas não obedecem. Salomão sabia, mas não praticava. Casa na areia, amados. Aquele que não pratica o que sabe, apenas ostenta o que sabe, está na árvore do conhecimento do bem e do mal. A insensatez de Salomão não pegue em você e mim, irmãos. Tome muito cuidado, porque isso é uma tendência natural. Começar bem e depois terminar mal. Quase que Davi terminou mal. Ele começou simples, singelo, andando com Deus, adorando a Deus. Quando ficou rico e próspero e já confirmado rei sobre Judá, ficou dormindo até de tarde, olhou pela janela, cobiçou a sua vizinha. Olha só que ponto que ele mudou e desceu. Sabe que é mais fácil vencer um Golias, é mais fácil vencer uma batalha, uma luta, uma prova, do que no tempo que está acontecendo tudo dando certo, você está orando, a bênção está acontecendo. Irmãos, períodos de calmaria são mais perigosos do que períodos de batalha, porque a pessoa se folga, se acomoda, se entrega à preguiça, à carnalidade e ao mundanismo, né? Mas Davi ainda se recompôs. Quando Natã o corrigiu, ele se humilhou, disse, eu pequei, escreveu o Salmo 51 e ainda voltou-se para o Senhor. Ele se apegou no Senhor, ele chorou e ele realmente se arrependeu. Já no caso de Salomão, mostra que na sua velhice ele não tinha um coração perfeito como Davi. E ele não se voltava ao Senhor, mas ele se afastava cada vez mais.
como Eli, que sumo sacerdote escolhido por Deus, daqui a pouco ele vai retrocedendo, seus filhos tudo fazendo errado na igreja, ele não censurando, né? Hoje vemos muito nepotismo. O filho do pastor está ali em fornicação, mas é o filho do pastor, deixa ele cantar, deixa ele tocar. A filha do pastor está no lesbianismo, mas deixa ali no púlpito. É a filha do pastor, como se fosse a igreja fosse do pastor, né? E aí pode tudo, na igreja pode tudo, é aquela bagunça, sabe? Parece aquele comércio para satisfazer a família do pastor. Isso aí é a insensatez de Salomão. Porque a igreja é do Senhor, nós somos mordomos, amados. O Senhor diz que todos nós somos servos, o único grande, importante, precioso é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos mordomos da sua igreja, não somos donos. A igreja é dele. Ele põe e tira quem ele quer. E chegou um tempo que Eli estava tão cego, amados, que precisou de um menino para falar para ele o que Deus estava falando, o que Deus estava mostrando, porque ele mesmo, pelos seus olhos, já não via mais. Quer dizer, ele retrocedeu tanto, amados, que ao invés de crescer na graça e no conhecimento, ele foi ficando cego. Tão cego como os fariseus, que pela avareza, pelo orgulho, pela hipocrisia, pelo estar ali misturado com o mundanismo, sabe, esse flerte com o pecado, né? Então, os fariseus, quando Jesus chegou, eles deviam ser aqueles que instruíam, aqueles que guiavam o povo, mas na verdade eles mesmos eram guias cegos. Ai daquele que fosse instruído por um fariseu, porque certamente jamais seria salvo, né? Porque eles ensinavam doutrinas de homens, eles estavam completamente equivocados. Agora imagine você ensinando, né, multiplicando a sua ignorância, porque você mesmo está equivocado. Então você não cura enfermos e ainda prega contra a cura divina, falando que é do demônio. E aqueles que estão orando, que estão confissão positiva. Quer dizer, olha a que ponto os fariseus chegaram e a história se repete, amados. A insensatez de Salomão é a insensatez dos fariseus, é a mesma insensatez daqueles que hoje não oram em línguas e falam que é do demônio, que é meninice. Não expulsam o demônio e falam que isso é psicológico e põem tarja preta e jogam no hospício. Eles não só não fazem, como se iram, combatem e ridicularizam aqueles que fazem, igualzinho os fariseus, amados. Não tem virtude, não ganham almas, não têm realmente obras dignas de arrependimento, mas estão ali assentados na sua soberba, na sua jactância, na sua arrogância, criticando da sua janela, como fez a esposa de Davi quando ele chegou adorando a Deus, servindo a Deus. Ela falou: você aí, adorando a Deus com todas as forças. Ele falou: olha, cuidado. E ela ficou estéril por causa disso. Então essas pessoas que vivem criticando o que não sabem, inspirado por demônios e não sabem, ficam falando contra o Espírito Santo e a palavra de Deus, e nem sabem, o fim dessas pessoas são tristes. Porque acabam sendo pessoas que se tornam amarguradas e estéreis. O que vemos espiritualmente estéreis, eu estou dizendo. Porque veja, amados, isso é uma coisa muito séria. Há muitas mulheres hoje na igreja que são estéreis, não podem dar à luz, mas criam um filho, adotam um filho do coração. Isto não é ser estéril, porque tem amor, porque tem salvação, porque tem o Espírito Santo. Mas a esterilidade espiritual ela é pior. Por quê? Porque não frutifica para a vida eterna e gera filhos bastardos. Esse tipo de pessoa que vive criticando a unção de Deus, o poder de Deus, a palavra da fé, o mover do Espírito, é igualzinho aqueles fariseus cegos que viviam condenando Jesus e condenando Paulo e condenando Pedro e João. Eles são contra o poder de Deus. Eles não têm poder na sua vida. Eles não têm sinais, milagres, maravilhas. Não. Eles dizem: não, mas nós cremos em milagre. Nós cremos em cura, sim. Creem em nada, não acontece nada na vida deles. E eles estão ali. Aquele ali está expulsando demônio? É pelo demônio. Aquele ali está falando e profetizando? É Satanás. Aquele ali está pregando que Jesus cura? É o diabo. Aquele ali está levantando a mão e orando em línguas? É o Satanás. Você está vendo? Nós lemos que eles estão crendo o contrário da Bíblia. Ai daqueles que chamam amargo doce e doce amargo. Eles se acham tão sábios, estão tão longe, tão longe, tão longe, tão cegos, tão cegos, tão cegos. E combatem a Cristo e o corpo de Cristo, como fizeram os fariseus. Eles dizem: olha, se você disser que Jesus cura enfermos, você está errado. Se você disser que Jesus prospera, você está errado. Se você disser que Jesus dá vitória nas lutas, você está errado. Entende? Eles pregam um outro Jesus. E esse outro Jesus que eles pregam
Não é o Jesus da Bíblia que passava pela Galileia, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pães, se compadecendo do povo que ia viajar sem pão. Eles pregam um Jesus diferente, porque eles não conhecem esse da Bíblia. Eles não têm intimidade, não têm revelação. E na sua mente inchada, carnal, cega, eles criaram um outro ídolo. Um ídolo que não cura, que não liberta, que não se importa com a enfermidade, com as dívidas. Este ídolo que eles criaram é o demônio. Porque o Jesus da Bíblia tem compaixão, e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles que seguem a Jesus entendem essas coisas.